né? Hoje a gente vai falar de uma maneira mais abrangente sobre todos os tipos de dispositivos de ponta de asa, né? Então, eu vou dar uma varrida legal. Você vai sair daqui com entendimento físico de por que tem que colocar o dispositivo de ponta de asa e quanto você coloca cada um deles, tá? Essa que é a ideia. Então, a gente vai falar até da história dos assuntos, vamos abordar tudo e eu quero realmente que você entenda o efeito físico e entenda por que aquele inglete ou aquela ponta que você está adicionando vai te ajudar. E no fim, a gente tem hoje a participação do Alexandre Pequeno, que está aqui do meu lado, né? O Alexandre Pequeno ele tem doutorado em otimização e ele vai apresentar um material que está lá no site para vocês, que é um material que já faz a otimização de pontas utilizando métodos numéricos, tá? Utilizando especificamente Vortex Lattes, tá? Então ele vai apresentar essa metodologia que está aberta lá para qualquer um baixar e utilizar, e é muito interessante. E aí esses resultados que ele vai mostrar no final, né, com essas contas de qual que é a melhor ponta de asa para algumas condições específicas que ele vai colocar, redução de arrasto induzido, considerando o momento fletor na raiz, né, qual que é a força na raiz da asa, né, vai ligar bem com tudo isso que eu vou apresentar antes, né? Se o Pequeno quiser falar um pouco aí sobre essa parte do código que você vai mostrar hoje, Pequeno, no final, aqui na parte final. A ideia é apresentar 2 exemplos que vão estar disponíveis lá no portal, né? Tem o código e tem um documento Word, que é o passo a passo para você fazer o download desse material, colocar ele para rodar, e a partir daí você pode começar a fazer modificações pensando no estudo que você quer fazer, né? Para o projeto que é do seu interesse. Então, a ideia é eu passar rapidamente por esses 2 exemplos, dar uma geral, assim, os resultados que estão sendo obtidos. É mais ou menos isso, Sorrilha, a ideia. Beleza. Só para ressaltar, assim, é um material inédito, né? Você vai entrar lá, baixar um programa de otimização de ponta de asa e a partir disso aí você consegue dar uma evoluída bastante, aí, mesmo por uma metodologia simples, mas ela vai capturar os principais efeitos que a gente vai chamar aqui de aerodinâmica potencial. Bom, eu vou iniciar a apresentação então, e aí no meio da apresentação o Pequeno vai assumir, ok? Vai falar de dispositivos de ponta de asa hoje e eu vou falar sobre arrasto induzido, que é o principal objetivo dessa ponta de asa existir, né? Por que a gente coloca uma ponta de asa, né? O histórico das pontas de asa, e muitos de vocês vão se surpreender com a história de algumas pontas que a gente acha que são revolucionárias e muito novas, tá? Por que colocar uma ponta de asa? Os tipos de ponta de asa, o trade-off da ponta de asa, tá? Então esses assuntos estão meio ligados aqui. E finalmente a otimização de uma ponta de asa que o Alexandre Pequeno vai mostrar para a gente. Então quando a gente fala de ponta de asa, a gente está falando de melhorar o arrasto induzido. Então é importante a gente parar um pouquinho aqui e dar uma entendida o que é o arrasto induzido, né? Então numa asa a gente vai ter sempre, ela está gerando sustentação, ela gera essa sustentação deslocando a massa de ar para baixo, tá? Junto com isso, a gente tem outros efeitos, né, de redução da pressão no extradorso e aumento da pressão no intradorso. E essa diferença de pressão, né, quando ela está gerando a sustentação, jogando essa massa de ar toda para baixo, né, ela faz com que surjam vorticidades. Essas vorticidades elas vão estar espalhadas ao longo de toda a asa. Tá? Sempre que a gente tiver diferença de pressão ali, a gente vai ter vorticidade. Então, o que a gente vê nessa figura aqui é essa vorticidade sendo emitida ao longo de todo o bordo de fuga da asa. Porém, na ponta de asa, a gente não tem nenhuma barreira para fazer com que o ar não cruze do intradorso para o extradorso. E acaba surgindo um vórtice mais forte. Tá? Então, toda essa vorticidade, tanto a vorticidade que está ao longo de toda a asa, espalhada ali, sendo emitida pelo próprio bordo de fuga, tá? Que a gente vê nessa figura aqui, ela se soma ao vórtice de ponta de asa e tudo isso vai causar o efeito, que é o efeito do arrasto induzido. Então é esse efeito que a gente quer pegar o sentimento físico dele, e uma vez que pegar esse sentimento físico, a gente vai entender como que a gente pode diminuir esse efeito, que é o arrasto induzido, que é um arrasto que está ligado à sustentação. Então o único jeito de eliminar o arrasto induzido seria eliminar a sustentação. Se tem sustentação, a gente vai ter arrasto induzido. Então sempre que você tiver com maior sustentação, maiores valores de CL, voando mais lento, que é a hora que você está com maior ângulo de ataque, né? Com maior sustentação em termos de coeficiente ali da asa, você vai ter o maior valor de arrasto induzido. Tá?
Então, a gente vai começar dando uma olhada aqui, por exemplo, o que acontece. Esse vórtice de ponta de asa, juntamente com a vorticidade, que está espalhada ali, mas de maneira concentrada na ponta de asa, a gente vai ter esse vórtice contribuindo. Ele faz com que o escoamento, ao longo da envergadura da asa, ele sinta uma velocidade para baixo. Quando a gente tem essa velocidade para baixo ao longo da envergadura, essa asa está perdendo o ângulo de ataque. Ou seja, ela está perdendo o ângulo. Você imagina que a asa está assim, agora que a gente tem esse vórtice induzindo ângulo para baixo, ela está num ângulo efetivo menor. Então você já imaginou que isso não pode ser bom, porque ela vai estar sentindo um ângulo menor de ângulo de ataque, né? Então vamos dar uma olhada em alguns efeitos de acontecimento desse efeito, né? Vamos começar olhando aqui o vídeo de uma... Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Isso. O vídeo de uma coruja cruzando uma esteira de alguns efeitos ali. Veja como, quando a coruja passa, olha o que acontece. A gente tem o surgimento de vórtices de ponta de asa e o ar está sendo deslocado para baixo. Então, a coruja está gerando sustentação para baixo e quando ela faz isso, devido à limitação da envergadura, porque a envergadura dela é finita, esse ar recircula de maneira mais clara na ponta. A gente vê esse vórtice formado ali bem claro na ponta e a gente vê o ar sendo empurrado para baixo de maneira mais forte, né? Vamos dar uma olhada aqui no pouso do A380, olha ele passando ali na nebulosidade, né? Olha os dois vórtices se formando, eles deslocando a massa de ar para baixo e essa vorticidade deixando esse rastro, né? Ele passa numa segunda esteira de condensação agora, dá para ver novamente esse efeito dos vórtices surgindo ali, olha lá, tá vendo? Circulando na ponta, são os vórtices de ponta de asa exatamente por causa dessa diferença de pressão, a pressão maior embaixo, pressão menor em cima e o ar contornando essa ponta, tá? Vamos dar uma olhada aqui em mais um pouso, tá? Que a gente está vendo esses vórtices de ponta de asa, tá? E esse efeito daquilo que a gente chama de downwash. Então você consegue ver ali a esteira cinza para baixo, que é esse downwash. Então a aeronave está gerando sustentação, deslocando o ar para baixo. Um dos efeitos disso, como é um corpo finito, é que a gente acaba tendo a formação desses vórtices, né? Vamos dar uma olhada nessa decolagem aqui, a aeronave entrando na nuvem, e olha lá, o deslocamento do ar para baixo, mais uma vez a formação dos dois vórtices que eles estão lá presentes na ponta de asa, né? A gente consegue visualizar esse efeito aqui. Agora uma decolagem interessante, um dia de umidade alta, né? A gente vê a condensação no extradorso da asa também, o escoamento aumentando de velocidade condensando e os vórtices de ponta de asa bem claro, né? Agora uma outra condição diferente é o seguinte, a gente tem, como eu disse, esses vórtices, a vorticidade está espalhada na asa, porque a gente tem diferença de sustentação de um lado para o outro e isso gera aquela vorticidade que é emitida ali em todo o bordo de fuga. Agora, todo local que a gente tiver uma diferença muito grande e uma ponta que permite esse cruzamento do ar, que vai gerar essa diferença muito grande, a gente pode ter essa formação mais clara de um vórtice, que a gente consegue, inclusive, visualizar. Então, isso pode acontecer não somente nas pontas de asas, mas também na ponta de flap. Então, veja que esse vórtice está sendo emitido da ponta do flap da aeronave. Então, qualquer local que tiver uma diferença de sustentação muito grande, como acontece na ponta da asa, que tem sustentação e para o lado de fora da ponta da asa não tem sustentação, porque não tem mais asa, onde tem essa diferença muito grande, a gente vai ter uma formação de um vórtice muito forte. E ao longo da envergadura, onde a gente tem diferenças de sustentação menores, a gente também vai ter vorticidade sendo emitida, mas dificilmente vórtice de uma maneira tão clara. Então, espero que isso tenha ajudado a dar uma entendida como que a asa está gerando sustentação, deslocando esse ar para baixo e qual que é o efeito que isso traz devido à envergadura limitada, né? Então, quando a gente fala de arrasto, né, para os colegas do voo à vela aí, a gente está mostrando aqui é como se fosse a polar de velocidade do planador, só que a gente trata ela com coeficiente, tá? Então, o CD é o coeficiente de arrasto, o CL é o coeficiente de sustentação, e quando a gente aumenta a sustentação, eu tenho um aumento de arrasto. Essas várias curvas que estão aqui são asas para diferentes alongamentos. Então, são asas cada vez mais compridas, né? Com uma razão de esbeltez maior, se aproximando mais de um planador. Se eu tivesse um planador aqui com um alongamento de 1000, ele teria um coeficiente muito parecido com um perfil. Ou seja, um perfil ele não tem arrasto induzido. O arrasto induzido ele só ocorre em asas.
Um perfil ele só tem arrasto devido à fricção do ar nele e devido a efeitos de pressão que ele causa no escoamento. Agora, o arrasto induzido, que vem devido a essa indução de ângulo de ataque, tá? Que é uma maneira da gente interpretar isso fisicamente, não existe no perfil. Se você tiver um alongamento infinito, por exemplo, alongamento de 1000, você chega no arrasto do perfil, que seria o arrasto mínimo. Você observa também que o arrasto do perfil ele aumenta com o aumento do CL. Isso acontece porque a camada limite aumenta de espessura. Ou seja, o ar ele vai sendo mais perturbado à medida que você vai aumentando a sustentação, mesmo em um perfil. Mas aquilo ali não é arrasto induzido. Aquilo ali é aumento de arrasto que a gente chamaria de viscoso. O perfil está freando mais o ar e gerando mais arrasto. Mas não é arrasto induzido. Ainda assim, ele aumenta com a sustentação por causa desse efeito que ele causa. Seja como for, à medida que a gente vai diminuindo o alongamento da asa, a asa ela vai ficando cada vez mais quadradinha, tá? A gente tem um aumento dessa inclinação dessa curva. O que isso quer dizer? Quanto mais se você gera CL, mais arrasto você gera. E isso é mais arrasto induzido. O arrasto induzido, né, já foi deduzido lá no começo do século passado pelo Prant, né? E a gente tem esse equacionamento básico, que o arrasto induzido ele vai ser proporcional ao CL ao quadrado. Tá? E ele vai ser dividido por π, por E, que é o fator de Oswald, que é o fator de eficiência da sua asa. Por exemplo, uma asa elíptica, teoricamente, tem um fator de Oswald igual a 1, ou seja, é a asa mais eficiente que existe em termos de forma em plano. E a gente consegue mexer nisso também, torcendo a asa, fazendo outras artimanhas, como mexer em formas com vários trapézios e etc. E o outro parâmetro que eu tenho aqui é muito importante, é o alongamento. Ou seja, quanto maior o meu alongamento, eu vou ter um arrasto induzido diretamente, inversamente, né, proporcional reduzido, tá ok? Então, dito isso, a gente vai dar uma olhada no que acontece com o fator de Oswald, que é aquele fator de eficiência da asa, quando você aumenta o alongamento. Então, a gente sabe lá que a asa elíptica é a que tem a melhor característica de distribuição, né? E todo mundo conhece aí o Spitfire, né? Aquela referência da Segunda Guerra com aquela asa elíptica muito bonita, né? E o que acontece quando a gente aumenta o alongamento é que a distribuição ela vai se tornando cada vez mais chata, tá? Ela vai ficando mais plana. Então, você imagina um alongamento muito grande, como esse que eu estou colocando aqui já da ordem de 30, né? Esses alongamentos muito grandes, mesmo se você começar a fazer torção, a torção ela chega num valor inviável. Você teria que torcer muito a asa para aproximar ela do escoamento elíptico. Então, asas muito alongadas, elas ficam muito longe do escoamento elíptico. Qual que é a consequência disso? Quando você aumenta o alongamento, você está distanciando os vórtices da ponta de asa da asa, que são aqueles vórtices que a gente viu nos vídeos ali, que causam indução de ângulo para baixo, que diminui a eficiência da sua asa, mas você está se afastando da otimização, da distribuição ótima. E com isso, o seu fator de Oswald, ele diminui. Quer dizer, a sua asa ela passa a ser mais eficiente pela forma geométrica, porém menos eficiente em termos de distribuição de sustentação. Ela ganha eficiência porque os vórtices estão sendo afastados da própria asa. Então, quando você alonga a asa, os vórtices vão para longe. O efeito daqueles vórtices, não somente da ponta de asa ao distribuído ao longo de toda a asa ali, eles se afastam, os efeitos diminuem. Porém, a eficiência dela diminui. Então, a gente vê uma eficiência bem grande aqui de um alongamento 4, um Oswald aqui de 0,95, até um Oswald de 0,7. Você vai falar, caramba, perdi aí mais de 20% de eficiência no arrasto induzido porque eu aumentei o alongamento. Sim, só que o aumento de alongamento foi muito mais do que isso, né? Então, você consegue ver que o alongamento ele foi de 4 para 30, né? A gente teve um aumento aí muito grande, né? De várias vezes, né? De alongamento, né? E eu só perdi 20% outro. Então, aumentar o alongamento, apesar de se perder um pouquinho na eficiência da distribuição de sustentação, vale muito a pena, e muito mesmo, tá? Então, a palavra para se reduzir arrasto induzido vai ser alongamento, e aí nós vamos chegar, obviamente, hoje nas pontas de asa, né? Então, a gente já falou disso, que os vórtices de ponta de asa, juntamente com a vorticidade da asa toda que está jogando aquele ar para baixo, gerando sustentação, eles vão induzir um ângulo de ataque para baixo na própria asa. Tá? Então, esse efeito que a gente vê acontecendo nos vídeos que a gente viu ali, eles são sentidos pela própria asa. Então, a própria ponta induz esse ângulo na própria asa. Ela perturba o escoamento da própria asa. Tá? Então, esses vórtices de ponta de asa e toda a vorticidade, né, eles fazem com que os perfis ao longo da asa, imagina que a gente está pegando uma seção aqui lá no meio da envergadura da asa.
que acontece? A gente vai ter esse componente aqui, que a gente está chamando de W, que vai ser o downwash, que é exatamente aquela componente para baixo, do ar sendo jogado para baixo. Esse pequeno downwash, quando ele se soma com o escoamento que está vindo da velocidade do avião, mais esse pequeno downwash, ele gera um ângulo de ataque induzido para baixo. Esse ângulo de ataque induzido faz com que a sustentação ela fique ligeiramente inclinada para trás. Tá? E por estar ligeiramente inclinada para trás, ela vai ter uma pequena componente da própria sustentação da asa que vai apontar para trás. Então, isso aqui é a sustentação da própria asa apontando ligeiramente para trás. Nós estamos falando de pequenos ângulos. Mas como a sustentação é um valor muito grande, essa componentezinha aqui dela, que passa a apontar para trás, gera o arrasto induzido. Então, a gente tem que entender que essa variação de ângulo de ataque na asa, ela passa a sentir um ângulo de ataque que é menor do que a aeronave real. Porque o vórtice está diminuindo o ângulo de ataque dela, defletindo para baixo. Isso faz com que a sustentação dela esteja ligeiramente apontando para trás, e esse ligeiramente apontando para trás gera todo aquele arrasto induzido, porque a sustentação é muito grande, mas uma pequena componente dela apontando para trás vai ter um arrasto grande. Então a gente viu ali o equacionamento básico lá do começo do século passado, né, que a gente viu que o arrasto induzido depende do CL ao quadrado. Porém, os coeficientes eles são adimensionados pela área de asa, pela pressão dinâmica, né, que é a velocidade ao quadrado, né, mais a densidade do ar, né, um meio de ρV2. Né. Só que quando você tira essa dimensionalização dos coeficientes e transforma tudo em força, porque para a aeronave o que interessa é força. O coeficiente é um artifício para a gente entender, para a gente comparar uma aeronave com a outra. Para a aeronave o que interessa realmente é força. Você chega nesse equacionamento aqui de arrasto induzido. Tá? Esse equacionamento, para quem tiver interesse, ele está lá no artigo que fala, no artigo Inglet, melhor desempenho da aeronave somente deixa o avião mais bonito, que está lá no site da Engenharia Aeronáutica. Tá? Dá uma lida nesse artigo, eu estou puxando algumas coisas desse artigo. Esse artigo é mais interessante para quem quer dar uma olhada nos equacionamentos, lá está um pouquinho mais fundo. Tá? Mas a gente chega nisso aqui. Ó. O arrasto induzido, que é esse DI, ele vai ser dado proporcional à sustentação ao quadrado. Então, beleza, a gente já esperava isso. A gente viu um CL ao quadrado, sustentação ao quadrado. Faz todo sentido. Porém, ele é inversamente proporcional à envergadura ao quadrado. Tá? Então, o alongamento ele desapareceu aqui. Tá? Lembrando que a gente tinha um coeficiente aqui, né? A gente tinha esse alongamento aqui. Então, a gente sumiu, né? Transformou tudo em força. E esse alongamento acabou desaparecendo no equacionamento básico. Tá lá, coisa de segundo grau só. Equacionou. A gente agora conclui que, na verdade, o arrasto induzido ele é inversamente proporcional à envergadura e não ao alongamento. Tá? Ele é inversamente proporcional. O que é inversamente proporcional ao alongamento? O coeficiente de arrasto induzido. Porém, a força de arrasto induzido ela é inversamente proporcional à envergadura ao quadrado. Então, quando a gente está falando de força, o que interessa é envergadura, não é alongamento. Tá? Então, essas duas asas aqui, esses dois quadrados aqui, eu estou representando duas asas, tá? Essas duas asas, elas têm a mesma envergadura. Uma asa aqui com alongamento menor, mais quadrado, e uma asa com alongamento maior, mais esbelta. Essas duas asas aqui, elas vão ter o mesmo arrasto induzido. Elas não vão ter o mesmo coeficiente de arrasto induzido. Por quê? Porque elas têm áreas diferentes. E na hora que você adimensionaliza, você acaba chegando nesse equacionamento aqui, que o CDI vai ser inversamente proporcional ao alongamento. Porém, em termos de força, de arrasto induzido, elas são iguais. O que muda nessas duas asas? Essa asa que tem mais área, ela tem mais arrasto parasita, que é o arrasto de fricção na superfície e o arrasto das perdas de velocidade do escoamento na asa. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender. O arrasto induzido ele é reduzido por aumento de envergadura. Quando você tem uma mesma área de asa, tá? E aí você tem um alongamento maior, aí você reduz o arrasto induzido porque você tem mais envergadura para uma mesma área de asa. Agora, se a envergadura de asa é a mesma, você diminuir a área, aumentar o alongamento com a mesma envergadura, você não está diminuindo o arrasto induzido. Tá? O que manda no arrasto induzido é a envergadura e o alongamento, quando você aumenta o alongamento, né, que é diminuir a área de asa para uma mesma envergadura, que você vai ter a redução de arrasto parasita, na verdade. Então, esse é um entendimento muito bacana. E ele tem toda a ligação com a física. A gente acabou de ver que aqueles vórtices lá, eles vão induzir esses ângulos para baixo na asa, e quanto mais longe eles estiverem, melhor. E se você aumenta o alongamento, mas não aumentou a distância, a gente já pode imaginar que o efeito
não vai ser tão grande assim. Vamos continuar com esse entendimento de força aqui. Lá no artigo, que está no site, eu fiz as contas para um 737, tá? Então, agora vamos deixar o coeficiente de lado, vamos falar de força novamente. O que a gente tem quando você faz uma variação de velocidade na aeronave? A gente vai ter essa curva aqui do arrasto total, em função da velocidade em km por hora. Eu coloquei aqui para facilitar o entendimento de qualquer um que for lá ver. Claro que para os aeronáuticos aí, talvez quisessem ver em nós, né, os pilotos de carreira aí. E aqui a força, tá? Em quilograma-força, tá? Quando a gente reduz a velocidade, a gente vai ter que... O que acontece? Isso aqui a gente está considerando que a aeronave está voando nivelada. Então, se você reduz a velocidade, você vai aumentando o CL da aeronave, vai aumentando o ângulo de ataque, como se ela estivesse vindo para pouso, e isso vai aumentar o seu arrasto induzido. E é por isso que a gente está vendo esse arrasto aumentando aqui. E aí a gente tem as duas componentes, a do arrasto induzido e a do arrasto parasita. Veja bem que o arrasto induzido ele vai aumentando com a redução de velocidade, tá? Que acontece devido ao aumento de arrasto induzido. Tá? Então a gente tem aumento de arrasto induzido com redução de velocidade, porque você teve que aumentar o ângulo de ataque para compensar essa velocidade menor. Porém, com o aumento de velocidade, o seu arrasto parasita ele vai aumentando. A gente pode imaginar que ele é um coeficiente mais ou menos constante e ele vai aumentar mais ou menos com o quadrado da velocidade. Tá? E esse arrasto parasita vai aumentando mais ou menos com o quadrado da velocidade, porque ele é praticamente constante, né? Varia com outros parâmetros, mas no geral essa fricção, que é o arrasto parasita, que é a perturbação que a aeronave está causando no escoamento, ela é constante em termos de coeficiente e vai aumentando em termos de força, com o quadrado da velocidade. Então, o que é importante a gente tirar disso aqui? Quando que é importante eu reduzir o arrasto induzido? Você está vendo aqui que o arrasto induzido ele é alto em baixa velocidade. Em alta velocidade, ele é baixo. Eu vou estar com baixo valor de CL, baixa sustentação para a minha asa, né? Eu vou estar gerando mais sustentação por velocidade do que por deflexão desse ar para baixo. Você viu a aeronave defletindo o ar para baixo, os vórtices sendo gerados. Agora imagine que ela está muito rápida, ela só precisa defletir um pouquinho. Ela está voando muito rápido, então ela está gerando mais força compressão dinâmica do que com a própria deflexão. Isso faz com que o arrasto induzido caia muito, né? É um CL muito baixo. E aí, para altas velocidades, eu vou ter que a maior componente do arrasto vai ser o arrasto parasita. Então, quando você coloca uma ponta, já antecipando aqui, você está aumentando a área de asa da aeronave. Então, você está aumentando o arrasto parasita. Porém, você está aumentando a ponta, você está querendo diminuir o arrasto induzido. Então, essa ponta, dependendo da condição, ela passa a piorar o seu desempenho em alta velocidade. Porque você passa a ter mais arrasto parasita, pode ter redução no induzido, mas o seu induzido em alta velocidade, que é 600 km por hora, o 737 voando ali, ele é uma componente muito pequena do arrasto. Porque você está com baixo CL, está com baixa deflexão do escoamento para baixo. Você está ganhando toda a sustentação ali na base da pressão dinâmica. E essa pressão dinâmica está causando um grande arrasto parasita. Tá? Então é importante a gente ter esse entendimento de força, que muitas vezes a gente se engana com aquele entendimento de coeficientes. Tá? Então a gente já deu uma geral aqui. Como é que a gente vai encarar o arrasto induzido? Né? Você pode aumentar o alongamento, que na verdade a gente já viu que é aumento de envergadura, não diretamente aumento de alongamento para uma mesma envergadura, você não está reduzindo arrasto induzido, você está se enganando com os coeficientes. Tá? Se você fizer as contas, você vai ver que o que interessa é envergadura. Aumentar o Oswald, então, asas elípticas, fazer formas, né, de asa que cheguem perto da distribuição ótima, né? Ou então, por exemplo, uma asa não planar. Tá? Então, toda essa teoria que a gente trata lá, que veio lá de Prant, do começo do século passado, elas são para asas planares. Então, a gente está vendo aqui uma asa altamente não planar de um planador, né? E isso aqui também vai fazer com que o seu arrasto induzido também reduza. Porque você está distanciando aquela vorticidade que induz aquele ângulo para baixo e que aumenta aquele arrasto induzido, ela está ficando mais longe. Ela está se distanciando verticalmente da própria asa. Tá? Então, essa aqui também é uma possibilidade de redução de arrasto induzido com várias consequências para a estabilidade direcional. Tá? Então, o efeito de Edra aqui vai ser uma aeronave muito estável direcionalmente, e isso nem sempre é bom. Nós vamos falar um pouco do limite da estabilidade direcional mais para frente. Para a gente ter um histórico aqui, a primeira patente de endplate foi de 1897. Então, imagina, a gente não tinha nem o primeiro voo de aeronave motorizada, né, que foi em 1903, feito, a gente já tinha uma patente de endplate, e em 1910, 7 anos depois do primeiro voo motorizado, né, a gente teve o nascimento do Winglet, né, que foi esse cara aqui, o William Somerville,
né, ele colocou o inglete nos seus monoplanos e também colocou o inglete nos seus biplanos, né? Então, isso aqui já era algo que existia lá junto com o começo da aviação. Então, muitas vezes a gente olha o arrasto induzido, o inglete aí, fala, pô, que coisa mais moderna que é o inglete. Bom, tá aí desde 1910, né? Os estudos de ponta de asa, eles já começaram desde o começo, né? A aviação, ela nasceu com esse perfis bem rústico, né? Com formas em plantas rústicas, com os alongamentos baixos, com biplanos, que foi um tema de uma outra live aqui. E nessa época já havia curiosidade pela melhoria do efeito de ponta. Então a gente tem um resultado desse túnel, tá? Testando uma asa retangular e uma asa com algumas pontas, tá? E a gente consegue ver as pontas dando efeito, tá? Então isso aqui foi testado já em 1923 com ensaios em túnel de vento, tá? Outra pessoa que eu gosto bastante desse autor, que é o Horner, porque ele é muito prático e os livros dele são fantásticos, ele compila muito resultado para você usar no seu dia a dia. Quem quer mexer com aerodinâmica, quem quer entender, quem quer projetar avião, é muito importante você conhecer o Horner, né? E ele estudou bastante efeitos de pontas de asa, não dispositivos de ponta de asa. Mas como as duas coisas estão ligadas, vamos falar um pouquinho de ponta de asa aqui. A gente vê essa aeronave que ela tem uma ponta de asa circular, né? E será que essa ponta de asa circular é a melhor ponta de asa para arrasto, né? E aí fica a questão aqui, né? A gente puxando a foto do Spitfire aqui, a asa elíptica, a asa de melhor distribuição, né, que mais reduz o arrasto induzido, que é aquele fatorzinho lá, o E, fator de Oswald, mais alto de todos, né? Ela também tem essa ponta, né? E o que será que essa ponta causa nos vórtices, né? Então o Horner, ele estudou com visualizações em túnel de vento e visualizou até em algumas aeronaves em voo, né? Como que era a formação do vórtice de ponta de asa para diversas formas de ponta de asa. Tá? Então, ele estudou pontas de asa que são mais pontudas, né, mais finas, pontas de asa circulares, tá? E ponta de asa com tip tanks. É um negócio que sai um pouco de moda hoje, mas aeronaves antigas, como os Learjets, eles tinham asas tão finas, né, que não cabia o combustível. E aí você tinha que colocar um tanque de ponta de asa, e esse tanque de ponta de asa, ele fazia o efeito de um dispositivo de redução de arrasto induzido também. Então, também funciona, tá? Esse dispositivo aí de ponta de asa, tá? De tip tank, tá? Mas o que a gente vê aqui? Que essa ponta de asa mais fininha, ela tá jogando o vórtice mais para longe. E foi isso que o Horner foi estudar, né? Então ele colocou vários tipos de asa. A gente vê aqui vistas frontais das asas, vistas de cima da asa, uma asa totalmente quadrada, tá? Uma asa com a ponta circular, uma asa com uma ponta circular, mas com a forma em planta já parecida com aquele circular, né, com aquele primeiro avião que a gente mostrou. Uma asa com a ponta bem em quina, né, bem fina, né. Uma outra asa com a ponta fina para cima, né, com uma forma em planta similar aqui. E finalmente uma ponta de asa com a ponta em quina, e ela não ficou totalmente quadrada, né, tem pequenos arredondamentos aqui na hora que ele fechou por causa da perfilagem sendo transformada numa quina, né, mas ele transformou a asa numa quina da maneira possível, né? Porque no bordo de ataque ele se acaba tendo que arredondar à frente. E o que ele observou? Qual dessas configurações que deixava o vórtice de ponta de asa mais longe da asa? Você quer que esse vórtice fique longe da asa para as induções serem menores, né? E uma das melhores resultados, na verdade o melhor, foi a ponta de asa quadrada, tá? Então essa é uma das pontas, por exemplo, que deu aqui essa distância aqui da ponta de asa. Você vê que ela ficou menor, porque a envergadura ela está para cá, tá? Ela está para cá, então ela fez com que o vórtice ficasse mais longe da asa. A envergadura que ele chamaria aqui de envergadura efetiva, que tem a ver com esse delta alongamento efetivo, que é esse valor que está embaixo nesse gráfico aqui, ele ficaria aumentado porque esse vórtice ficou mais longe da asa. Veja que o vórtice ele sempre vai no sentido de se aproximar da asa. Então a envergadura efetiva que ela sente devido ao vórtice é sempre menor do que a envergadura real, porque o vórtice se aproxima. Porém, nesse caso, ela se aproximou menos. E a gente viu que nessas asas de ponta circular, o vórtice se aproximou bastante. Então aqui você tinha uma pioria de alongamento, né? Você tinha um alongamento sendo reduzido bastante, tá? Então, ele viu que essa ponta quadrada, tá? E essas pontas finas tinham o melhor resultado. Tá? E esse foi um dos primeiros estudos que ele fez para a redução de arrasto induzido, simplesmente mudando o formato da ponta. Tá? Então tem os resultados do túnel de vento, tá? Ele verifica isso, que as pontas redondas elas realmente têm um efeito ruim, e com aquelas pontas que a gente está mostrando lá, com as pontas mais fininhas, né?
elas têm um efeito melhor, principalmente se você deixar a ponta mais reta, tá? Então, vista em planta quadrada, mas com a ponta bem fininha. Isso dificulta a formação do vórtice. Ele concluiu que as pontas circulares, elas permitiam que o ar do intradorso curvasse para o extradorso de maneira mais fácil. E isso facilitava a formação dos vórtices de ponta de asa, tá? Ele acabou desenvolvendo algumas pontas, que não são essas que eu apresentei aqui, que ficaram conhecidas como pontas Horner, tá? Então, tem algumas pontas de asa que são conhecidas como ponta Horner. E uma dessas pontas é essa ponta presente nessa aeronave aqui, da Segunda Guerra Mundial. E essa aeronave, ela tinha uma ponta apontada para baixo, porque eles estavam querendo diminuir o diedro da aeronave. Porque o excesso de diedro, o excesso de estabilidade direcional, ele causa um fenômeno que, dependendo de outras características, como inércia, tá? E também questões de rolamento, é que chama Dutch Roll. Tá? O nome Dutch Roll é até curioso, né? A história que eu conheço foi que os ingleses nomearam esse fenômeno Dutch Roll, que é a aeronave ficar fazendo assim, que era similar a um holandês andando bêbado de bicicleta. E aí ficou conhecido como Dutch Roll. E aí o Dutch Roll, que é o coitado do holandês lá que ganhou o nome dele, bêbado andando de bicicleta, né? Ele é excitado por excesso de diedro, ou excesso de efeito diedro, e essa ponta estava aqui apontada para baixo, querendo reduzir o diedro, tá? Outras pontas Horner, né, aqui também presente num Cessna, né, são utilizadas hoje em dia, e vários planadores, inclusive, também utilizam esse tipo de ponta, tá? Agora vamos mudar um pouco de assunto aqui. Tudo ia muito bem na questão do preço do petróleo, tá? Até que em 1972 a gente teve uma crise do petróleo. E nessa época as aeronaves a jato elas estavam queimando combustível à vontade, porque a gente estava com o preço aqui. Eu estou achando que hoje a gente voltou para esse patamar de novo, né? Depois do que aconteceu nos últimos meses aí. Mas nessa época, esse aumento gigantesco aqui do petróleo saindo de cerca de, sei lá, 15, 18 dólares e batendo aqui perto de 50, né? Mais que dobrou, ele motivou o desenvolvimento de tecnologias que gastassem menos combustível. E com isso a gente teve alguns trabalhos que foram desenvolvidos pela NASA em 76, pelo fantástico aerodinamicista Richard Whitcomb. Então, para quem não conhece esse cara aqui, que é o Richard Whitcomb, esse cara ele inventou o inglete moderno, né? A gente viu que a primeira patente é do começo do século, mas a utilização do inglete moderno, inclusive em asas inflechadas transônicas. Ele também inventou o perfil supercrítico, que é basicamente a teoria que todos os perfis das aeronaves transônicas utilizam hoje, a filosofia de projeto de perfis, eles são todos, hoje em dia, perfis supercríticos, e ele também inventou a regra das áreas, tá? Que é aquela ideia de diminuir a seção da fuselagem no momento que você tem aumento de área transversal da asa, e isso possibilitou aumento de velocidade, principalmente para velocidades acima da velocidade do som, tá? Então, nessa época, motivado pela crise do petróleo, em 1976, o Richard Whitcomb desenvolveu aí, junto com a NASA, os winglets, né? E a gente vê aqui que nessa época ele já tinha caído numa solução aí de um winglet para cima e um para baixo, e hoje algo que relembra um pouco o winglet, um dos winglets mais novos que a gente tem aí, que é do 737 MAX, né? Que também é essa ponta em duas faces, né? Então, esse é o winglet original do Richard Whitcomb, tá? Ele acabou entrando no MD-11 ou no DC-10, não sei exatamente, numa dessas duas aeronaves, vou mostrar algumas fotos, tá? E ele foi projetado em 76, e nessa época que começou a nascer o winglet moderno que a gente vê hoje, tá? Então você vê que ele é um winglet assim, ainda bem, que eu diria, tem uma quina muito viva com a asa, né? Mas era um winglet, foi dessa maneira que ele nasceu e foi para reduzir combustível, inclusive numa condição de cruzeiro. Ou seja, tudo aquilo ali que a gente falou de o winglet é bom para baixa velocidade, para alta velocidade pode ser ruim. Esse winglet aqui foi projetado para alta velocidade. É claro que ele pode ser muito mais eficiente para baixa velocidade, tá? Ou seja, na hora do pouso ele vai reduzir mais ainda o arrasto, ou numa hora de uma subida, numa decolagem. Mas ele foi projetado para o cruzeiro, inclusive para o cruzeiro transônico. Ele foi todo verificado, se não me engano, a Mach 0.8, tá? Das aeronaves atuais, a gente vê uma tendência básica de grande parte das aeronaves executivas possuírem o winglet, e aí nós vamos atribuir um bom pedaço disso a questões estéticas, tá? E as aeronaves comerciais, maior parte dela indo com tendência de pontas de asa que não são para cima, pontas de asas planares. E aí a gente vai discutir a eficiência de cada uma dessas pontas e vai estar lá no final com o programa de otimização do Alexandre Pequeno, exatamente esse assunto, tá?
O 787, uma ponta de asa praticamente planar, né? É claro que é uma asa que se deforma bastante, né? Mas ela não está longe de ser, né, um winglet. Então, a gente chama esse tipo de ponta de asa normalmente como raked, tá? Que é uma ponta de asa que aponta um pouco para trás. Pode ter seu benefício transônico também, por causa do aumento do enflechamento ali na ponta de asa, mas ela não tem aquele diâmetro. Então, já é uma ponta de asa planar. Aqui uma nova aeronave executiva, o Falcon 5X, também com winglet aí para cima. O 737 MAX, né? Então, também com um novo winglet, aí o 737, a nova geração, né? Ele já tinha um winglet conhecido como Blended Winglets, que era uma versão nova daquele winglet do Whitcomb, uma versão menos quinas vivas, tá? Eu vou falar um pouquinho dos problemas que aquelas quinas vivas causaram, e o Blended Winglet, que já estava no 737, ele era bem mais suave, resolvia boa parte daqueles problemas, mas nessa versão do 737 MAX que eles reduziram bastante o consumo de combustível aí da ordem de 15%, com diversas melhorias aerodinâmicas, mexeram no cone de cauda, tá? Mexeram em questões de entradas e saídas de ar e colocaram essa ponta que, inclusive, eles dizem, né, que foi projetada para escoamento laminar também, tá? E também, obviamente, trocaram os motores, né? Mais uma aeronave executiva, o Global 7000, mais uma vez, executivos com winglet. Aqui o C-Series, né, hoje conhecido como A220, depois que a Airbus comprou, né, ele tinha uma ponta de asa que está bem no meio entre o winglet, que é uma ponta parecida com a do 175 Plus, tá? Que é o avião da Embraer, né? Que tem aquela ponta de asa bem grande também. Nós vamos falar em detalhes dessa aeronave, que tem alguns dados interessantes dele aí também. Então ele tinha essa ponta de asa ali por volta de 40 graus, 45 graus. Ou seja, já é um meio do caminho. Não é um winglet. O winglet que a gente viu lá, o clássico, ele tem quase 90 graus, ou em torno de 80 graus. Essa já é uma ponta de asa mais deitada, né? Bom, o Legacy 500, aeronave que eu tenho gosto especial, porque eu trabalhei nela há 5 anos, né? Nasceu com um winglet menor, mais parecido com o winglet do Phenom 300, e a nova versão dela, que agora se chama Praetor, né? O Praetor 600, ela tem uma ponta de asa bem generosa, né? Já indo na linha aí de várias novas aeronaves, né? Então, é claro que isso tem um impacto visual muito grande, né? Para a aviação executiva, que é algo importante, mas também tem um impacto muito grande em termos de arrasto induzido, sim, pode ter certeza. Aqui o 195 da Embraer, eu acho que as aeronaves da Embraer, tanto o 195 quanto o 175E2, né, as novas versões, elas são provavelmente estão nos maiores alongamentos de aeronaves comerciais enflechadas, tá? A gente vai dar uma comparada nos valores de enflechamento. A gente vê que a ponta de asa dela é praticamente uma continuação da asa, ou seja, já está seguindo ali, é uma extensão natural da própria asa, né? O A380 é uma aeronave claramente limitada pela envergadura, pelo tamanho, né? Você começa a ter problemas no aeroporto, de problema de envergadura, se não me engano tem mais de 60 metros de envergadura. Ele possui um dispositivo de ponta de asa, que era esse dispositivo aqui, que tem nomes bonitos para isso, né? Mas a gente pode chamar aí talvez algo parecido com uns end plates, né? Então não chega a ser um winglet, apesar de que eles são perfilados, tá? Não são simplesmente perfis, tá? Simplesmente placas planas, não, eles têm perfis, são bem projetados, porém na versão mais nova do A380 Plus, eles trocaram essas pontas por um winglet, inclusive com esse dispositivo aqui da parte de baixo também. Então, ou seja, eles aumentaram a eficiência desse dispositivo, que devia ser mais simples, né? Possivelmente mais leve também do que o winglet. A gente vai comentar que o winglet ele é uma estrutura complexa e acaba ficando bem pesado, né? Mas eles trocaram para o winglet para aumento de eficiência, tá? Então, o A350, eles colocaram o A350, nova aeronave da Airbus, né? O winglet gigantesco, nomearam de Sharklet, bem suave, bem similar com o Blended Winglet, mas com um enflechamento bem grande. Lugar bacana aí, pessoal, colocar o logo também da Virgin aí. E é um winglet também que nasceu numa aeronave comercial. A gente está vendo um pouquinho aí na contramão das últimas aeronaves que a gente viu. Existe um senso, né, que o winglet ele é bonito, né? E eu particularmente também acho bonito, aquela ponta apontando para cima. Imagino para quem está dentro da aeronave executiva. Então é um pouco
também de beleza, assim, que é mantido no inglete nas aeronaves executivas. Quando a gente pensa numa aeronave executiva, para os milionários que possuem esse tipo de coisa, para muitos deles, não para todos, né, aquilo ali é um bem de luxo, né? Então hoje a gente estava conversando aqui antes da live, mesmo para os pilotos de planador, né, também, pô, o cara tá ali na ponta, né, ele olha para o inglete, pô, é um negócio bonito, né, e sai bonito na foto, né, a gente teve essa conversa no grupo de planadores aí hoje e realmente eu concordo que sai bonito. Quando eu voei, né, com o Luiz no planador dele que tinha um inglete, quando você tá ali dentro, vê aquele inglete na ponta, eu falei, puta, é muito bacana, né, o Arcos também, que é outro planador muito bonito, né. Então, por que a gente vai colocar uma ponta de asa, né? A gente primeiro tem que definir o que é ponta de asa, né? Em alguns casos, esse negócio começa a ficar meio obscuro, né? A gente começa a ter o aileron aqui e a ponta de asa aqui. Veja que aqui no 195E2 é difícil ver a diferença de continuidade entre a ponta de asa e a própria asa. Mas isso aqui é o que a gente chamaria de ponta de asa. Então, a ponta de asa ela não tem aileron a princípio, tá? A não ser que ela tenha, né? Então, a gente tem uma ponta de asa da Tamarac, que é uma fabricante que ela faz modificações de aeronaves que já existem. Então, imagina, você tem uma aeronave que quer colocar um inglete. O que o inglete vai fazer? Ele vai diminuir, né? Vai aumentar a eficiência da asa, vai diminuir a intensidade dos vórtices de ponta de asa também, vai aumentar a eficiência pela redução do arrasto induzido, porém ele vai aumentar a sustentação na ponta. É inevitável. Esse aumento de sustentação na ponta vai te gerar aumento de momento fletor. Isso pode te causar um problema estrutural, porque a sua aeronave já estava fabricada para aquele momento fletor. Então, se você aumentar mais o momento fletor, você pode quebrar a sua própria asa, né? O que a Tamarac tem? Ela tem uma ponta com um dispositivo ativo de controle. Então, essa ponta, ela tem um mini aileronzinho nela, né? Esse aileronzinho tem todo um sistema de controle embutido nele, e à medida que a carga, quando a aeronave está voando nivelado, o aileron fica parado ali. Agora, se a aeronave começar a puxar fator de carga, ela tira a sustentação do próprio inglete. Tá? Então, ela faz com que não ocorra aumento de carga na raiz, porque ela tem um dispositivo ativo que, quando há manobra, ela vai diminuir a sustentação na ponta de asa. Então, o inglete ele aumenta a sustentação na ponta, vai aumentar o momento fletor, não tem o que fazer. Para uma aeronave que já está pronta, isso pode ser um problemão, mas a Tamarac resolveu isso colocando um sistema ativo. Então, é um sistema bem interessante, mas normalmente as pontas de asa, de qualquer maneira, o aileron da Tamarac não está no inglete, né? Está numa extensão de asa e em seguida vem um inglete, né? Se a gente já falou aqui, quanto que a gente vai colocar, né? Primeiro, quais são as vantagens de uma ponta, né? A ponta de asa, primeiro, ela não tem o aileron. Por não ter o aileron, é uma estrutura mais simples. Ela vai estar sujeita a cargas diferentes de uma parte que tem aileron. A parte que tem aileron, a gente vai ter que ter uma longarina, a gente vai ter que ter atuadores, né? Se for uma aeronave menor, você vai ter que ter guinhóis. E na ponta de asa, não. Então, você já começa a ter uma vantagem para colocar uma ponta de asa, porque ela é mais simples e, obviamente, a ponta por si só vai ficar mais leve do que possivelmente a asa. Então, você fala, pô, por que você não faz uma asa gigantesca sem ponta? Possivelmente porque a ponta ela pode ter essa vantagem de ser, quando comparada com a asa, por não ter questões de aileron, uma estrutura mais diferente, ela pode ser mais simples e aí sim ela pode valer a pena, né? Você pode deixar a parte do aileron para dentro. Tem várias aeronaves que o aileron fica mais para dentro, os Gulfstream são alguns dos exemplos, tá? A gente tem questão de limitação de envergadura, e essa, sem dúvida nenhuma, é a mais forte quando a gente vai para soluções do tipo winglet, soluções de pontas que vão para cima, né? A gente tem problemas de limitação de gate de aeroporto, em torno de 36 metros para a classe do 737, tá? E ele acabou sendo estabelecendo essa classe para todo mundo, e está todo mundo limitado, todo mundo dessa classe a 320, inclusive as aeronaves da Embraer, ninguém vai passar de 36 metros, porque isso vai causar um problema em termos de questões aeroportuárias, tá? Outra limitação muito forte, a aeroelasticidade. Ontem a gente teve a live do Gil, né? Muito boa, por sinal. Quem tem dúvidas de aeroelasticidade, acha a live do Gil aí de ontem, foi fantástica, tá? E a gente começa a ter problemas de flutter, tá? Então, quando você aumenta o alongamento, várias coisas ruins para a aeroelasticidade acontecem. Você começa a perder a altura de caixão, então sua asa vai ficar mais mole, tá? E você começa a perder rigidez. Então você começa a ter uma asa mais mole de uma maneira geral, e isso vai te levar a problemas de flutter. Esses problemas normalmente você pode conseguir resolver com massas de balanceamento. Porém, isso vai te aumentar peso na sua aeronave. E aí tem que ver, será que vale a pena aumentar mais o alongamento se eu vou ter que colocar massa de balanceamento e isso vai me aumentar o peso? A gente vai ter um forte trade-off entre o momento fletor
e o arrasto induzido. Então, toda vez que você quer diminuir o seu arrasto induzido, você fala assim, é alongamento. Eu quero aumentar a minha envergadura. É o que a gente viu que realmente diminui o arrasto. Só que quando você aumenta a envergadura, você vai ter mais momento fletor. Esse momento fletor vai acarretar mais peso, tá? Então, você vai ter maior alongamento, maior envergadura, menor corda. Então, não só o momento fletor é maior, como o seu espaço para a estrutura é menor. Tá? Então, pode faltar espaço para sistema. Essa pode ser uma grande restrição também. Espessura de longarina, ela fica menor. Se tem problema de rigidez, causa problema de aeroelasticidade. O número de Reynolds passa a ser menor. Então, você pode ter problema com excesso de Reynolds baixo, especialmente para aeronaves menores, tá? Quando a gente está falando de aeronaves já ali da faixa de jatos, esse efeito passa a ser bem menor, né? E tem a questão da flexibilidade ao voo. Quando eu falo flexibilidade ao voo, é sem pensar em aeroelasticidade, tá? A aeronave ela passa a ser mais flexível. E aí você tem que ver questões até de conforto para o passageiro, uma aeronave muito flexível. Eu não tenho a resposta se uma aeronave muito flexível é mais confortável ou não. O que eu posso dizer é de um voo que eu fiz numa aeronave de alto alongamento, que era um Nimbus, né, 3D, que eu senti que era muito mais confortável, que era tipo um amortecedor, aquele excesso de flexibilidade da aeronave, mas eu posso te dizer que isso não é um consenso aí. Bom, então quando você vai colocar a ponta de asa e você quer melhorar o desempenho de uma aeronave que já existe, você tem que pensar em qual condição, tá? Se você quer melhorar o desempenho de alta velocidade, tenha em mente que ali o arrasto induzido é baixo e o arrasto parasita é alto. Se você vai colocar uma ponta, você vai aumentar a área de contato, a área molhada. Isso vai gerar arrasto parasita. E aí tem que ver esse balanço. A gente vai dar mais uma olhada nesse contato. Agora, se você quer ganhar na baixa velocidade, com certeza a ponta de asa é indicada, porque ela vai te reduzir o arrasto induzido, e a parte que você tem mais arrasto induzido é na baixa velocidade. Agora, essas limitações que a gente falou de projeto, então vamos aumentar o alongamento o máximo que der, né? Ou então até que o momento fletor seja tão grande que não vale mais a pena aumentar o alongamento, né? Vamos dar uma olhada no histórico de alongamento das aeronaves aqui. A gente começa com a maior, uma das não é mais a maior, né, mas já foi a maior, o AN225, né, com 8.6, o A380 com um alongamento bem baixinho aí, de 7,5, claramente limitado por envergadura. Ele precisava de uma área muito grande de asa por causa do peso, para gerar toda aquela sustentação daquele peso, porém estava limitado a envergadura, o alongamento ficou baixo. A gente vê alongamentos normais aí da ordem de 8,5 a 9, né? E algumas aeronaves, inclusive o 195E1 aqui com 9 também, outras aeronaves, ó, como o C-Series, já chegando em 11, tá? Eu já posso antecipar que a nova série de aeronaves da Embraer, ela passou de 11 quando você considera a ponta de asa. Veja que na categoria de jatos, eu peguei provavelmente os mais importantes aqui, é bem provável que os jatos da Embraer sejam o de maior alongamento para aeronaves transônicas. Você vai falar, e esses caras? Esses caras são turbohélices aqui. Então, o Q400 e o ATR, eles são aeronaves que voam mais lento, as cargas são bem diferentes, elas podem ter alongamento mais alto por questão da característica de voo, então chegam aí o Q400 a alongamento de quase 13, né? O que acontece nessa guerra de arrasto induzido e peso, né? Você aumenta o alongamento, você vai aumentar o peso, mas diminui o arrasto. O que é melhor? É complicado, você tem que ver a questão como um todo. Mas pensando apenas em arrasto induzido, a gente vai ter que o induzido ele é proporcional com o inverso da envergadura ao quadrado. É aquela equação que a gente já viu. O momento na raiz, ele aumenta com a envergadura ao cubo. Ou seja, ele aumenta mais do que o arrasto induzido diminui. Isso quer dizer que uma hora não vai valer mais a pena aumentar o alongamento. Você vai ter um aumento de momento tão grande que a sua estrutura vai ficar mais pesada. Quando você aumenta o momento, você tem redução de espessura, você tem aumento de peso, né? Você vai ter um CL mais alto, porque o seu peso está mais alto. E como esse CL aumentou, a sustentação que você tem que gerar, se a aeronave ficou mais pesada por causa da própria estrutura, o seu arrasto induzido também vai aumentar. Então chega uma hora que por causa do aumento do peso estrutural, você não teria mais ganho de arrasto, aumentando o alongamento. Tá? Porém, a gente está vendo planadores aí com alongamentos gigantescos, como o Nixus, né? Então chega uma hora que o peso ganha. Porém, tá, isso aqui, inclusive, eu tirei do artigo do CRO, tá, de asas não planares, eu esqueci de colocar no slide aqui, mas é o mesmo artigo que eu apresentei na live sobre biplanos, tá? Isso só vai acontecer se você tiver uma asa que pesa 1/3 do peso da aeronave, tá? Se você tiver uma asa que pesa em torno de 10%, que são valores usuais para aeronaves comerciais, isso nunca acontece. O que isso quer dizer? Que você poderia aumentar o alongamento e vai valer a pena até que você tenha algum outro problema, como, por exemplo, problemas típicos, que são problemas de aeroelasticidade.
Então, normalmente, por peso não valeria. Outras questões que poderiam limitar isso aqui são questões que a sua aeronave é limitada por outras condições que não a raça induzida. E aí você começa a aumentar a envergadura, você aumenta o peso, você está ganhando induzido, mas, por exemplo, ela começa a ter problemas de decolagem, porque o peso está muito alto. E aí pode ser que realmente aumentar o alongamento não vale mais a pena, né? Ainda assim, a gente vê que no 195, uma aeronave muito moderna, né, o alongamento está bem alto. E também na outra aeronave, o A220, o C-Series, também com alongamento muito alto ali, da ordem de 12, né? Aqui é uma figura do Nixus, né, do Paulo Scoldi aí, com o Sérgio, né, sobre encomenda aí, né, suporte total do Sérgio Andrade, né, Serra Alfa aqui, ele tem um alongamento gigantesco. Então, num planador, quando você está em busca do melhor desempenho possível, sem limites, quebrando todas as barreiras possíveis, o alongamento, ele é o cara que ganha, tá? E a gente discutiu, ele inclusive tem um alongamento gigantesco e também tem um winglet. Então, esse winglet daria uma boa discussão. Hoje o Scoldi fez uma live, né, sobre o Nixus, eu não consegui assistir no momento, mas ainda pretendo ver, mas eu ainda ficaria curioso por que ele ainda tem um winglet, né, com um alongamento tão grande. Agora, esse winglet aqui está aumentando o desempenho em baixa velocidade. Porém, em alta velocidade, como a gente viu ali, você pode estar simplesmente arrastando aquela área daquele winglet, porque vai estar voando tão rápido que você não precisaria daquele winglet. Agora, para subir em térmica, por exemplo, que é uma coisa que esse planador faz, né? Esse winglet com certeza está gerando ganho. Eu falei assim, mas precisa de um winglet? Bom, está gerando ganho com certeza. E aí nós vamos ver o que o Whitcomb, tá? Que é o cara que inventou o winglet, chegou na conclusão sobre se o winglet é ou não é a melhor solução, tá? Então, outros problemas. Se eu tiver envergadura limitada, o que eu posso fazer? Vai para cima, né? Então, limitou a envergadura, toca para cima, você vai melhorar o desempenho. É tão bom quanto uma envergadura deitada? Olha, tem várias questões a julgar, tá? Mas, considerando tudo, normalmente a envergadura deitada é melhor. Esse é o resumo da história, por várias questões que a gente vai abordar aqui mais para frente. Quando você tem dois winglets aqui também, inclusive nessa forma ali, similar à do 737 MAX, esse cara eu acho que é um 737 NG, isso aqui era uma extensão, um STC que foi feito para melhorar o winglet, que parece que ganhava em torno de 1% de consumo, ele também ia para baixo e também aumentava um pouco o desempenho da aeronave, reduzindo o consumo, né? Agora, se você tem envergadura limitada, que é o caso do 777X, ele tinha a questão do gate do aeroporto. Ele não ia poder parar no gate, a envergadura chegou no batente. Eles poderiam ter feito um super winglet, como o A350 fez o Sharklet, mas não. Eles decidiram que eles queriam uma ponta horizontal e por causa disso eles fizeram um mecanismo que dobra a ponta para ela parar no gate e quando vai para voo a ponta desdobra e assim eles ficaram com uma ponta horizontal. Então isso aqui já nos dá um indício muito grande de que as pontas horizontais elas vão ser mais eficientes, provavelmente. Já dá para dizer que em termos de arrasto induzido, com certeza, elas são mais eficientes, tá? Vou tratar um pouquinho desse assunto, e aí no final, com o programa do pequeno, vocês vão ver melhor isso aí. Agora, em termos de momento fletor, talvez tenha alguma discussão envolvida, se elas são mais eficientes ou não, a ponta deitada em termos de momento fletor. Mas uma coisa dá para dizer, normalmente elas são muito mais leves, porque os winglets são mecanismos complexos e acabam ficando muito pesados, tá? Então aqui o 777X voando com a sua ponta dobrada ali para baixo, tá? Aqui é a ponta do MD-11, se eu não me engano, que é a ponta do Whitcomb, tá? Então aquela que a gente viu, aquela ponta que tinha uma quina muito viva. Essa quina muito viva, ela, no caso do escoamento em baixo CL, em cruzeiro, e essa ponta foi projetada para o cruzeiro, para reduzir o arrasto em cruzeiro, ela não tinha muitos problemas, tá? Ela chegou a apresentar algumas características ruins e foi isso que motivou essa parte daqui de baixo. Ela começou a ter alguns pequenos descolamentos. Então, isso aqui não melhorou o desempenho da ponta de uma maneira como toda. Ela resolveu problemas de separação que estavam causando ali um aumento de arrasto por separação na alta velocidade. Porém, quinas vivas, principalmente em alto ângulo de ataque, essa ponta aqui próximo do CL máximo, ou se fosse uma ponta de planadora, na hora que você está girando térmica próximo do stall, ela vai ter uma tendência de ter um descolamento na interface entre a asa e o winglet. E esse é um problema que surge com winglets com a quina viva. E é por isso que depois de algum tempo, né, a gente chegou no winglet, eu vou mostrar mais para frente nos tipos de winglet, foi o blended winglet, tá? Aqui a ponta do 175 Plus, tá?
que era uma aeronave que já existia. Esse é um 175 da primeira geração, e ele foi feita essa modificação para melhoria de desempenho, e foi colocada uma ponta, que essa ponta ela foi otimizada, tá? E no final chegou nessa ponta ali por volta de 40 graus de inclinação. Então, assim, a gente pode chamar de um winglet, mas é um winglet com o diedro, né, que o pessoal também chama esse diedro winglet de cant angle, tá? Bem menor, tá? Então a gente vai ter essa ponta do 175 Plus, tá? E tem um artigo que eu recomendo que quem está interessado nesse assunto de pontas, e é um assunto muito estudado, temas de vários estudos, esse artigo ele está aberto, tá? Então se você clicar nesse link aqui, ó, ICAS, pega depois com calma o endereço aí, tá? É o artigo de dois colegas, tá? Do Cavalcante, né? Também conhecido como Macarena, né? Do Wallace, que agora está na Mitsubishi, e do Pedro Silone, o Pedroca. Trabalhei muitos anos com ele, né? Então, eles publicaram esse artigo no ICAS, o artigo está aberto aí, baixa esse artigo aí, e nesse artigo eles falam sobre a otimização dessa ponta do 175E Plus em maiores detalhes. Então, vale a pena ver, eles comparam algumas pontas da Embraer, tá? Essa aqui é a ponta, por exemplo, do 192, que é diferente da 195E2. Eles falam um pouco do framework de otimização que eles utilizaram e como que eles chegaram naquela ponta que ficou com 40 graus. Então, o 175 ele era uma aeronave que já existia. Então, eles tinham questões estruturais a julgadas. Você não pode aumentar uma ponta o tanto quanto você queira, que você vai ter que reforçar a estrutura da aeronave inteira. Então, você quer manter um momento limitado. E era isso que o Whitcomb também estava pensando quando ele fez a ponta dele. É claro que quando você projeta uma aeronave, normalmente, você tem algumas margens. E depois que ela está certificada, essas margens, você já sabe quais são as margens, que tem margens estruturais. E você já, inclusive, a princípio, quebrou uma asa testando ela. Como você tem margem estrutural, você pode aumentar o momento fletor. Então, é um negócio que, às vezes, pode surgir de graça. A sua aeronave ela estava superdimensionada, ela resistia a mais momento fletor do que deveria, por questão de desenvolvimento. Quando você vai projetar a sua aeronave, você queria garantir, ela ficou um pouco mais superdimensionada, você só descobriu isso quando certificou. E aí, nessa hora, parece, opa, sobrou um pouco de momento fletor, vamos colocar uma ponta aqui. E aí, qual será a melhor solução? Um winglet ou uma ponta deitada? Né? Essa aqui é outra questão. Né? Então, a gente vê aqui que esse artigo vai mostrar para você até ensaios em túnel de vento das pontas que foram ensaiadas aí para o 192, com resultados de CFD, né? Algumas pontas que foram estudadas, tá? Então vocês estão vendo aqui pontas mais retas, né? Deviam ter vantagens de fabricação e de peso, estou imaginando que mais fáceis de fabricar. Pontas mais circulares, mais difíceis de fabricar. E uma outra coisa que a gente tem que pensar na fabricação do winglet é o quão bom vai ser a fabricação desse winglet. Porque se ele ficar mal fabricado, e muitas vezes, por exemplo, para um planador, você pode estar pensando em escoamento laminar, mas se a geometria dele é tão complexa, você não consegue fabricá-lo de maneira adequada, você vai transicionar seu winglet. Ali também pode ser um problema. Né? Então, isso é algo para ser olhado. Então, a fabricação de winglet ela não é simples. Tá? E se você quer ficar bonito, né, a gente já discutiu isso, né, a gente falou se você tem envergadura limitada, se você tem momento fletor limitado, mas se você quer ficar bonito, os executivos já nos mostraram que o winglet ele é a melhor solução. E quem diz isso são os clientes. Né? Então hoje dificilmente sai uma aeronave executiva sem um winglet, por mais que a gente fale que olha, a ponta deitada é mais eficiente multidisciplinarmente. Ela é melhor na aerodinâmica, ela é melhor na estrutura, é mais fácil de fabricar, é mais barato. Não interessa. A aeronave fica mais bonita com winglet, todos os últimos executivos saem com winglet, e as aeronaves executivas que não têm um winglet, querem um winglet. Então hoje a gente tem uma quantidade de modificações muito grande para colocar o winglet em aeronaves. Melhora o desempenho, sim, mas não sabemos, né? Provavelmente não é a melhor solução, mas deixa a aeronave bonita e isso atrai, é uma coisa que faz muita diferença aí no mercado executivo. Né? Falando um pouco de tipos de ponta, né? Essa aqui é o Learjet, tá? Primeira aeronave de série com winglets, tá? Aqui o Long Easy do Rutan, também com winglets com ângulos bem marcados, né? Aqui a ponta do 747-400, também um winglet mais parecido aí com o winglet do Whitcomb. E o que esses winglets estão fazendo? Eles estão aumentando o seu carregamento na ponta da asa. Então, quando você está aumentando o carregamento na ponta da asa, quer dizer que a ponta da asa está gerando mais sustentação, está gerando mais força. Isso vai gerar mais momento fletor, não tem conversa. Agora, qual que é o trade-off que a gente tem que fazer? O que você tem que ver se o winglet realmente é melhor, né? O trade-off que você tem que fazer seria a ponta deitada melhor ou seria um winglet melhor se eu considerar o momento fletor? Então,
Foi essa questão que o Whitcomb resolveu, e ele resolveu no túnel de vento. Tá? O Whitcomb chegou à conclusão que o momento fletor na raiz do inglete que ele colocou era igual ao momento fletor de uma ponta que tinha 38% da envergadura do inglete. Ou seja, uma ponta deitada gera mais momento fletor. Ela tem que ter um tamanho menor que o inglete. O inglete ele pode ser maior, porque ele gera menor momento fletor. Um dos motivos é uma boa parte da sustentação da carga local dele está apontando numa outra direção, né? Mas é claro que ele aumenta essa carga aqui também que dá momento fletor direto. Então esse é um dos motivos dele estar gerando menor momento fletor. E aí quando ele balanceou isso, duas pontas que geravam o mesmo momento fletor na raiz, tá? Ou inglete, uma ponta deitada de 38% da envergadura, a ponta deitada, a ponta horizontal, ela diminuiu 4% do arrasto da aeronave. Ou inglete reduziu 9%. Então, segundo os estudos do Whitcomb, o inglete é a melhor solução quando você tem que balancear o momento fletor e o arrasto induzido. Para o mesmo momento fletor, você consegue reduzir mais arrasto do que numa ponta planar. Tá? É claro que tem muitas questões julgadas, como por exemplo peso estrutural do inglete e mesmo questões de estabilidade direcional que poderiam levar para uma outra solução. Tá? Então a gente já vê os fabricantes, praticamente todos da aviação comercial, migrando para pontas horizontais. Tá? Se você não tiver limitação de envergadura, né? Então não é necessariamente a melhor solução global. Mas em termos de para o mesmo momento fletor, essa é a conclusão do Whitcomb e alguém que é difícil de discutir, que é o cara que inventou o inglete, inventou regras diárias, inventou o perfil supercrítico. Então eu confio nesses resultados de túnel de vento, inclusive, do Whitcomb, que o inglete ele é mais eficiente nesse aspecto. Tá? Uma das explicações do inglete, tá? Para a gente entender o que está acontecendo, tá? Ele consegue distanciar um pouco os vórtices de asa, os vórtices de ponta de asa da própria asa. A gente já falou que isso vai diminuir os efeitos de ângulos induzidos na asa, né? E com isso a gente vai ter redução de arrasto induzido na asa. Mas além disso, ele vai ter um ângulo de ataque local que vai ser bom para ele. Então o inglete está sujeito ao próprio vórtice da própria asa, tá? Isso faz com que ele tenha um ângulo de ataque ali induzido que seja diferente do ângulo de ataque do escoamento que está vindo quando o avião está voando. Tá? Se a gente fizer essa decomposição aqui de ventinhos devido ao vetor, etc., a gente vai concluir que o inglete, a sustentação dele, vai apontar ligeiramente para frente. Então é exatamente o efeito oposto que a gente viu lá atrás, quando a gente estava entendendo o arrasto induzido, com aquela sustentaçãozinha apontando um pouquinho para trás devido ao ângulo para baixo. No inglete acontece o contrário. O ângulo fica para cima, né, lateralmente ali, mas no caso na direção de aumentar, e acaba que a sustentação do inglete aumenta um pouquinho para frente, e assim a gente poderia interpretar que o inglete estaria localmente gerando um pouquinho de tração. Esse é um outro efeito do inglete e é assim que ele também reduz o arrasto induzido, mas essa questão que o momento fletor dele vai ser, assim, por questão de componente mesmo, vai ter uma tendência de ser menor, porque não está apontando ali diretamente para cima com relação à raiz. Né? Um dos primeiros wingletes que surgiu também foi projetado pelo Mark Mogmer, que inclusive é um dos grandes projetistas de planador e projetou a asa do New Ventus. Tá? Foi até orientador de um colega meu lá na Universidade da Pensilvânia, um grande entusiasta aí. E ele foi o cara que projetou um dos primeiros wingletes ali, na mesma época ali, que o Whitcomb, tá? E se eu não me engano ajudou no projeto do inglete do Learjet, que é o primeiro winglet de série, tá? A gente vê um blended winglet já resolvendo aquelas questões de quinas vivas que eu falei que causavam descolamentos, né, em alto CL. Isso é um problema, tá? Você pode ter más características por causa disso. Aqui, se eu não me engano, é uma outra ponta mais horizontal. Se eu não me engano, talvez seja o 777 ou 767, não tenho certeza. Aqui uma ponta do A300, tá? Já era a mesma característica ali da ponta do A380, a característica das pontas da Airbus, tá? E a ponta do 737 MAX, que a gente já falou que é já explorando para os dois lados, e a gente pode dizer que sim, se você vai para cima e para baixo, você ganha sim. Inclusive, se você fizer um inglete todo para baixo, você também ganha no arrasto induzido, tá? Isso já tem diversos artigos mostrando, pode fazer um inglete para cima, pode fazer ele para baixo, provavelmente vai dar o mesmo efeito. A grande questão de fazer ele para baixo é que normalmente você tem questões de essa ponta para baixo pode bater no chão ou algo do tipo, tá? Mas o inglete para cima e para baixo funcionam, só para cima e só para baixo também vão funcionar. Se você faz os dois, você também ganha mais, tá? E resultados mostram isso.
Que mais uma ponta de asa, planadores são limitados em envergadura em diversas categorias, tá? Envergaduras de 15 a 18 metros. Se você tem limitação de envergadura, o Inglet vai ser a melhor solução para você, sem dúvida nenhuma, tá? Outras pontas mais diferentes, né? Essa ponta aqui, ponta real, tá? Que voou no ensaio do Gulfstream, uma ponta fechada, tá? Também uma configuração bem diferente. A gente já vê o Inglet sendo utilizado, inclusive em pás de turbinas eólicas, né? E mesmo em ventiladores, né? Então, inclusive a parte de turbina eólica normalmente é um caso de limitação de envergadura, né? E aqui o Inglet, né? Eu não sei se o Galvão está aí, mas essa aqui seria algo mais puxando para próximo da natureza. A gente estava falando aí que os pássaros eles conseguem mexer nas formas da ponta de asa, né, com as penas ali, e deixar ela adequada à condição de voo, voando mais lento, voando mais rápido, ele normalmente tende a recolher, inclusive mexer no formato da asa, né? Então, essa aqui é uma ideia de uma aeronave da própria Airbus, tá? Que ela teria essas pontas de asa inspiradas do pássaro, né? Para fazer controle de rolamento lateral, substituir os ailerons e também para melhorar o arrasto induzido. Então, é claro que as pontas asas dos pássaros elas funcionam de uma maneira mais diferente, mais complicada de fabricar e daria para reproduzir esse efeito aqui também na redução de arrasto induzido, né? Aqui uma ponta de asa que essa aqui é bem estranha mesmo e ela, acho que no aspecto lá beleza, a gente falou um pouco da beleza dos winglets aí, eu acho que essa aqui ela ficou bem para trás, é praticamente uma escada na ponta de asa, né? Deve estar causando um efeito ali de redução, por incrível que pareça, porque ela está evitando esse escoamento aqui que estaria gerando vórtice, mas realmente é uma ponta de asa quase lamentável, né? Pelo trade-off da ponta de asa, o que a gente tem que considerar, né? Qual que é a condição de voo? Vou bater nesse martelo de novo. Cuidado com os coeficientes. Olha a força. Olha a força. Os coeficientes podem te enganar. E você vai ver que quando você coloca o inglet, tá? Que os casos, ou uma ponta, tá? Não somente o inglet, qualquer ponta. Você está aumentando a área da sua asa. Esse aumento de área vai fazer com que o quê? Com o seu arrasto parasita aumente. Entendeu? Então a gente vê um arrasto parasita e ele vai aumentando em alta velocidade. Porém, você colocou uma ponta, o seu arrasto induzido ele diminui. Então, está vendo que a linha pontilhada em relação à linha cheia do arrasto induzido, essa linha azul, o arrasto induzido ele diminuiu. Só que no total, o que você vai ter? Uma redução de arrasto na baixa velocidade, para esse caso aqui, que é o caso do 737, tá? Porém, na alta velocidade, você pode chegar ao caso, dependendo do quanto de arrasto que a sua ponta aumentou em termos de área molhada, você pode piorar o desempenho da sua aeronave em alta velocidade. Então, de uma maneira geral, winglets muito recomendados para baixa velocidade, para alta velocidade tem que ver. Se a sua alta velocidade fosse aqui em torno, dependendo do tipo de aeronave, de 300 km por hora, você ainda estaria ganhando. Agora vai chegar uma hora que o CL vai ser tão baixo que o winglet vai deixar de ganhar, né? Então, quando você for fazer essa consideração de ponta de asa, você tem que ver para qual condição que você quer o winglet, decolagem e subida do cruzeiro. Você vai ter que fazer esse balanço do aumento de fletor e da redução de arrasto. O Whitcomb já tem a conclusão dele, concluir que o winglet vale a pena. A gente vê várias outras soluções que talvez tenham questões mais multidisciplinares que estão chegando em pontas planares. Tá? Talvez seja mais fácil de construir, estão mais integradas na asa, entendeu? Tem outras questões também. Então, tem que levar em conta a dificuldade construtiva, o custo e o peso, e para quem é do aerodesign e está assistindo aqui, construir um winglet dá um trabalho, né? Bacana. Talvez vocês tenham que tentar uma solução mais simples, que seria a solução mais parecida ali com a Airbus, solução de endplate. Sempre tomando que cuidado, se você tiver aqui nas vivas, você pode ter separação na junção, tá? Presta atenção nisso. E aí, nessa hora, um método aerodinâmico potencial, tipo Vortex Lattice, ou se vocês usarem XFLE5, não vai ser bom para capturar isso. Essa é a hora de usar um CFD na Aviastokes para tentar capturar esses efeitos ali de interface, tá? Características lateral-direcionais. Então, a gente já falou um pouco. Vocês viram lá a ponta Hornet reduzindo o dielo lá do aeronave da Segunda Guerra Mundial. E quando você coloca o winglet, ele aumenta o seu dielo. Você fala assim, aumentou o dielo, estou mais estável, que beleza. Não, nem sempre. Isso vai piorar a sua característica de Dutch roll. Tá? Então, para aeronaves executivas de asa reta, tipo Citation, se você coloca o winglet ali, você começa a ter problemas razoáveis de Dutch roll, principalmente porque as aeronaves menores ela tem inércias que são bem piores para Dutch roll, tá? Então, e talvez não tenha o yaw damper funcionando o tempo todo, inclusive no pouso. Essa que é a questão. Você tem um yaw damper no cruzeiro, tenho certeza que sim, e no pouso.
Essa aqui é uma questão. Então, pode ser um problema para o Dutch roll, tá? O aumento de diedro. E tem uma outra questão. Quando você tem esse aumento de diedro, quando você derrapa, por exemplo, um pouso com vento de travessa, você demanda mais aileron. E aí a grande vantagem é que a ponta, sim, ela aumenta a eficiência do aileron. A gente viu lá que a ponta ela aumenta a sustentação na winglet, ou qualquer ponta que você colocar, ela aumenta a sustentação na região da ponta da asa. Isso vai fazer com que o seu aileron fique mais eficiente, sim. Então, isso talvez balanceie a questão, mas normalmente quando você está mais estável por causa do efeito diédrico, por causa das pontas, se fosse um winglet, né, ou até mesmo a ponta horizontal vai acabar te causando esse efeito, você vai derrapar e vai precisar de mais aileron no vento de travessa para corrigir. Você pode chegar no batente de aileron, dependendo da aeronave, tá? Antecipação de stall, então pontas de asa, elas têm a corda menor, elas podem estolar antes, elas são mais finas, várias características fazem com que elas possam separar antes. E se você fizer um winglet, ele separou na faixa de voo, para um planador, na hora que está girando térmico, ou para uma aeronave, na hora que está vindo para pouso, ou na hora que está decolando, isso é muito ruim. Muito ruim. Então tem que ficar muito atento ao ângulo de ataque do winglet. Às vezes você colocou ele para melhorar a sustentação ali na baixa velocidade, mas a quina era viva, o ângulo dele estava muito grande, ele descolou antes da asa. Aí pode ter certeza que o seu ganho, eu não diria que ele virou prejuízo, talvez não, mas no mínimo ele foi bastante reduzido pela raça da separação. Tá? E quando você tem a separação, principalmente em asas enflechadas, aeronaves de transporte moderno, você passa a ter pitch-up, tá? Que é um momento desestabilizante, tá? Um momento de nariz para cima que não é desejável. Tá? A gente já falou de algumas questões de interface de winglet, né? Aquelas quinas vivas deve-se evitar. Tá? Agora, se você tiver bem limitado mesmo, por exemplo, no aerodesign, possivelmente aquela quina viva pode ser uma boa solução. Ela vai te ajudar sim no arrasto induzido. Você só vai ter que ficar esperto para possíveis descolamentos na quina viva e quando que esse descolamento vai acontecer. Se acontecer no meio da sua corrida de decolagem ali, vai ser ruim. Fora isso, normalmente essas end plates, placas planas, se você conseguir fazer algo mais sofisticado, elas vão provavelmente trazer benefícios sim. Tá? A gente vai para a parte de otimização, tá? Eu vou passar, espero que vocês tenham gostado aqui dessa geral. E agora a gente vai ver o programa aqui do Alexandre Pequeno. Obrigado, Sorbiri. Assim, eu acho que, como você apresentou aí, esse assunto de ponta de asa, o winglet, ele é bem rico, bem multidisciplinar, tanto é que assim, você olha vários aviões, diferentes soluções que o pessoal propõe, né? E não tem certo nem errado, tem uma escolha de projeto que está trazendo algum benefício, dado hipóteses e premissas que você assumiu, e você conduziu o projeto adiante e chegou numa configuração para a sua ponta ou a sua winglet. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é só um programa que está disponível lá no portal. Assim, é um programa simples, mas isso não quer dizer que ele não te traga alguns insights sobre a parte de projeto, porque, como o Sorbili falou, né, boa parte do arrasto induzido ele é um efeito potencial. E se você pensar que você vai fazer um projeto de uma ponta ou uma winglet, a primeira coisa que você precisa definir é a forma em planta. Qual é a área dessa ponta ou winglet, tá? Desse dispositivo de ponta de asa. Vou colocar assim, para não ficar toda hora falando ponta de asa, raked, ponta ou winglet, esse dispositivo, tá? Eventualmente, você quer ter um benefício, e dado um benefício, você vai precisar de um dispositivo que chegue nesse seu target, seja ele deitado ou ele com algum ângulo que é do Kent Angle, tá? Então, esse programa aqui, ele é um programa simples, o material está lá no portal, basicamente você vai encontrar lá um documento Word, onde eu tentei ser o mais claro quanto possível, passo a passo, para você fazer o download, para você colocar o programa para rodar. Tentei explicar dentro do programa o que cada pedaço dele faz, né, que é a definição da sua variável do comprimento dessa ponta, o ângulo. Tem também 3 arquivos que estão lá, se eu não me engano, 3 ou 4, que é um algoritmo genético que eu implementei e disponibilizei lá para você poder utilizar, ou você também pode usar um método baseado em gradiente, que aí vem do pacote do SciPy, que é do Python, tá? Então, aí entra um detalhe, se você não tem familiaridade com Python, esse programa está escrito em Python, é uma linguagem
não é muito difícil, ela é interpretada. Usualmente, assim, você encontra muito material na internet. Se você tiver dúvida, você pode colocar lá a sua pergunta no Google, provavelmente você vai achar alguma resposta do problema que você está encontrando, tá? Então, só para não me prolongar muito aqui, aqui eu só estou querendo apresentar rapidamente, são 2 estudos, tá? O que está na tela aí, a gente tem a definição desse primeiro estudo, que tem uma asa que eu defini uma corda constante, ela não tem flechamento, é reta, a semi-envergadura dela, se eu não me engano, tem 8 metros, e aí eu estou considerando 2 segmentos. Cada segmento tem 2 metros e esse segmento, o otimizador vai variar o ângulo que ele pode ir de 0 a 90 graus. Tá? E aí, no próximo slide, o que você tem é uma restrição onde eu estou querendo diminuir o arrasto induzido, né? Tem ali a condição max L, e aí tem o resultado dessa otimização. Pode ir mais uma, Sorbi? Tá. Não, desculpa, é uma para trás, eu ouvi aqui um delay. Então, o resultado que tem é só mais uma, Sorbi, para frente. Desculpa. Você vê que a asa, a solução, né, o otimizador, como eu não estava impondo nenhuma restrição no momento fletor na raiz, ele achou por bem, o que faz sentido, até mesmo pela explicação do Sorbilli, ele estendeu, assim, colocou uma ponta de asa sem ângulo nenhum. O θ é 0, você está aumentando o seu valor de B, ou envergadura. E o que você tem aí é o histórico da convergência do processo de otimização, e esse processo foi feito com o algoritmo genético. Antes que você se pergunte por que não foi para 0, é porque o que eu estou apresentando aí é a média do valor do θ1, θ2, para a população. E como o algoritmo genético trabalha com um operador que se chama mutação, nem toda naquela família, naquela população, na geração final, nem todo mundo vai estar com 0. Você vai ter alguns elementos ou indivíduos, né, que sofreram mutação, então ele não necessariamente tem um valor de 0 para o θ. Então, por isso, o valor da convergência não vai exatamente para 0, tá? Mas dentro dessa última geração dessa população, você vai ter lá uma boa parcela de soluções que estão com 0. E aí, no segundo estudo de otimização, o que eu coloquei uma função objetiva, onde agora eu considero um momento fletor. Você tem alguma restrição estrutural na qual você não pode ter uma ponta de asa com um aumento muito grande na sua envergadura ou semi-envergadura. E o fator ali é o quê? É um fator para você poder converter, né? Dado que o arrasto, depende se você vai representar ele em drag counts ou o valor sai do seu código, e o BMX tem uma outra ordem de grandeza. Então é importante que essas duas parcelas você tenha um fator que converta um valor de um termo que vem de um outro olhar, aí mais para o lado estrutural, converta na mesma ordem de grandeza. Senão você tem lá o BMX, que é 10 a um valor alto, depende, né, da condição que você está avaliando, e o outro que é 10 a menos 4. Obviamente que o arrasto induzido vai perder importância para o otimizador. Então, você tem que harmonizar aí os parâmetros que você considera na sua função de mérito ou função objetiva. E aí é o mesmo setup, não, é o mesmo statement da otimização, né? Exceto a função objetiva que alterou, tá? Mesma condição de voo, as restrições ali do alfa são mantidas, e o L também está fixo em 2 metros. E aí você vê que, nesse caso, quando você considera o momento fletor, tem a solução, o otimizador chega para você, no próximo slide, ele chega numa outra configuração. Ele achou por bem você ter um primeiro segmento com 90 graus e um segundo segmento com 90 graus, como se fosse um box swing. E ali você também tem o histórico da convergência do processo de otimização. Novamente, não chega exatamente a 90 graus, porque tem a questão do operador mutação. Então, assim, esse material está disponível lá no portal, tá?
O que está lá, ele está acoplado com o AVL, mas você pode acoplar ele com outro software, assim, com o qual você tem mais familiaridade. Você só vai precisar fazer uma modificação para a questão do arquivo de entrada e saída com esse outro software que você vai estar conversando, o otimizador com esse código, tá? E do ponto de vista assim de ganhar insights, se eu botar alguma outra restrição de peso ou alguma outra restrição que vem de uma outra tecnologia, qual é o efeito dessa nova tecnologia que eu estou considerando na solução do meu design? Então, para a questão de insight, embora o que está disponibilizado lá você possa pensar que é simples, é um método de painéis, para esse ganho de conhecimento e você começar a ter feeling de como a questão multidisciplinar começa a pegar na sua solução de projeto, é interessante, tá? E aí, no próximo slide, o que tem é Então, como o Sorbilli apresentou aqui de uma maneira bem ampla, existem diversas soluções. Não quer dizer que a solução A é melhor do que a B, que é melhor do que a C e vice-versa. Assim, é uma decisão de projeto, considerando a maneira de projetar daquele time, quais são as suas premissas e hipóteses multidisciplinares. E o importante é que você chegue numa solução que traga ganho para o seu produto, porque no final o seu cliente quer isso. Isso vai viabilizar que você venda mais aeronaves, tá? E o programa que eu falei, ele é uma abordagem simples e o detalhe, que nem que o Sorbilli comentou algumas vezes durante a explanação dele, é como é feita a transição. Você tem que tomar muito cuidado na transição, porque se você tiver algum tipo de descolamento do escoamento na transição, realmente aquele dispositivo, ao invés de trazer benefício, em uma determinada fase de voo, ele pode estar trazendo mais arrasto, e isso você não quer. Então, é importante que você, após o seu projeto, o projeto, né, conceitual, a parte do projeto aerodinâmico, ensaio em túnel, você faça ensaio em voo. E aí acho que é o último slide que eu tenho aí para apresentar, para não ficar tomando tempo muito aí de vocês, é só uma imagem do 707, ele está com paquera, o pessoal instalou lãzinha, ainda hoje isso aí é muito prático e utilizado na indústria aeronáutica, ver o escoamento instalando lãzinhas, né? E você ali está no outboard da winglet, na parte de fora dela. Se você quer ver o escoamento na parte interna, claro, aí você vai ter que botar uma câmera talvez na fuselagem, apontando lá para o winglet. E aí você vê como é que está o escoamento para diversas fases de voo. E você confere se o que você projetou está adequado, assim, que você está obtendo em voo, tá? E só para finalizar, e realmente é o último slide, eu prometo para vocês, é uma indicação de um artigo bem interessante, que é do Ilan Cruz, eu acho que não está mais na Universidade de Stanford, ele está na Aéreo, a última vez que eu vi ele estava na Aéreo, não sei se ele continua, é aquela empresa que está fazendo o executivo supersônico, e ele assim, tem bastante material falando sobre pontas de asa, tá? Então, pessoal, só para terminar aqui, tem esse material que está disponível lá no portal, baixem lá, usem eles, e aí é isso, Sorbilli. Beleza. Deixa eu ver se eu tô com o áudio aqui, acho que sim. Valeu, Pequeno. Foi bem bacana de ver as soluções, e para quem entrar lá e ver o artigo, ele tem inclusive as duas comparações, considerando o momento fletor e sem considerar o momento fletor na otimização da ponta, né? Vamos para a parte das perguntas, né? O Sérgio já tinha me mandado algumas perguntas aqui. Vou começar com essas aqui que o pessoal tinha perguntado já no Instagram. Por que geralmente caças não possuem dispositivo de ponta de asa? Há alguma razão para isso? Então, espero que vocês consigam responder, hein? Para quem assistiu aqui, caças voam em altíssima velocidade, né? E eles têm asas, inclusive, a eficiência em termos de arrasto reduzido deles vai ser muito baixa, as asas são muito curtas. É uma outra missão. Os caças estão projetados para outro tipo de missão e o arrasto induzido não é uma prioridade para um caça, né? Então, eles têm que ter alto enflechamento para voar muitas vezes supersônicos, né? Então,
é muito mais importante eles melhorarem o arrasto de onda do que o arrasto induzido, porque eles estão voando tão rápido que o CL é tão baixo que assim, uma ponta de asa vai agregar muito pouco para ele, provavelmente vai dar prejuízo, conforme a gente já viu, para aeronaves que voam muito rápido, né? Uma outra pergunta aqui, dispositivo de ponta de asa pode acabar afetando o aileron posicionado na ponta? Também comentamos desse assunto, né? Sim, né? Você vai ter um aumento de eficiência do aileron. Eu já vi diversos resultados aí, esses aumentos costumam ser da faixa aí de 10%, tá? É algo razoável para esses winglets que a gente vê aí em aeronaves normais, então você tem 10% de aumento de eficiência do aileron, e já comentamos dos outros efeitos ali de aumento de estabilidade laterodirecional. Você também tem que considerar aí que nem sempre é bom, hein? Pode trazer consequências negativas também. É eficiente aplicar dispositivos em ponta de asa para ajudar a estabilidade lateral? Então, sim, a ponta de asa ela modifica a estabilidade lateral. Algumas vezes pode ser para o bem. Então, se você está precisando aumentar a sua estabilidade, pode ser que o winglet seja uma boa solução para a sua aeronave. Ele já vai reduzir o arrasto e também aumentar a estabilidade, né? E conforme a gente viu naquela ponta Horner, que tem o diedro negativo, ali estavam querendo reduzir a estabilidade da aeronave. A gente vê aeronaves com diedro negativo, vários cargueiros têm asa alta, o excesso de estabilidade, né, devido à configuração, pode ser tão grande, elas costumam ter diedro negativo também para reduzir a estabilidade. Então, nem sempre aumentar a estabilidade é uma vantagem. Aviões de pequeno porte podem ter ponta de asa? Sim, aviões de pequeno porte podem ter ponta de asa, sim. Não tem nenhuma questão, nenhuma limitação para avião de pequeno porte ter ponta de asa. Inclusive, a gente vê aviões de pequeniníssimo porte, como Aerodesign, com ponta de asa, né? Então, não tem nenhuma limitação, não. Eles podem ter ponta de asa. Tem uma questão que é o winglet em asas retas, né? Ele causa uma diferença muito grande na estabilidade laterodirecional. Então, isso é um negócio para prestar um pouco de atenção, e para jatos pode ser um complicador, jatos de asa reta pequeno, mas assim, não diria que é uma limitação severa, não. Se você considerar isso desde o início do projeto, você não vai ter problema. A questão é quando você já tem uma aeronave estabelecida e ela tem uma certa estabilidade lateral, e quando você coloca a ponta, ela incrementa, se for um winglet, incrementa demais a estabilidade lateral. Aí isso pode virar um problema. Agora, se você já projetou com a ponta, provavelmente não vejo nenhum problema, não. Pela sua experiência, valeria colocar o winglet no RV7 ou no RV14? Como que isso afetaria o desempenho acrobático dele? Eu diria que sim. Vai ter o efeito que a gente comentou aqui. Vai causar ganho de desempenho na subida. Por ser aeronaves que não cruzam tão rápido, pode ser que cause ganho, inclusive em cruzeiro, né? Você pode ter essa vantagem, sim, com o winglet nesse tipo de aeronave. É provável que você tenha aumento da eficiência de aileron, então eu diria que talvez até para a parte acrobática te ajude, né? Se eu não me engano, até algumas aeronaves, elas da Red Bull, estavam usando também o winglet. Você sabe disso, Sérgio? Algumas sim, também, né? Você colocar a ponta para aeronaves que querem aumentar o rolamento faz todo sentido. É mais uma forma de aumentar o rolamento, né? Tem alguma limitação de aplicação do winglet em aeronaves de asa alta? ATRs, por exemplo, não tem, e tem poucas modificações disponíveis para esse tipo de aeronave. O ATR, primeiro, a gente viu que eles têm um alongamento muito alto já. Então, eles já são eficientes. Então, eu estava até vendo aqui o Fábio Pimenta comentando ali sobre o winglet para planador. Você já tem um alongamento tão alto, né? Será que precisa do winglet? Então, essa é uma questão para pensar. Os ATRs, eles têm alongamento da ordem de 12, né? Agora, o ATR, especialmente, na ponta dele, ele tem uma parte do horn, do aileron, que é móvel ali. Então, você teria que colocar um winglet, não quer dizer que é impossível. Teria que colocar esse winglet, seria mais difícil, né? Ele tem menos parte de apoio, porque tem um pedaço do aileron para fora ali, né? Um horn. O winglet teria que cobrir aquilo ali. Dá para fazer, eu só imagino que possivelmente não está valendo a pena, né? A aeronave ela já está com um desempenho adequado. Agora, se você colocar, sim, vai aumentar o desempenho, e eu não consigo ver nenhuma limitação no ATR, né? Você vai ter essa questão de aumento da estabilidade direcional, pode causar questões de demandar mais aileron em derrapagem, mas
não quer dizer que é limitante. Não tem nenhuma limitação, daria para colocar assim. Tem aeronaves asa alta com inglete, né? Que eu me lembro aqui, o C-17, por exemplo, é uma aeronave asa alta, né, enflechada, que tem um inglete, né? E qual característica é mais preferível para o perfil utilizado em winglets, no caso de aeronaves projetadas para voar em alto ângulo de ataque? Os perfis de winglet, eles costumam, eles são bem finos, né, usualmente. Eles acabam ficando finos, a espessura relativa também é fina, e eles têm um camber, um carregamento muito alto, ou seja, são perfis bem arqueados, né? Eu talvez gostaria até pedir a ajuda do Pequeno um pouco sobre isso aí, talvez ele possa embasar um pouco melhor a questão desses perfis mais arqueados nas pontas dos ingletes, né? Assim, eu acho que não tem muito regra de bolo, né? Porque cada aeronave vai ter um carregamento ao longo do span, vai ter uma característica diferente, e como ali é uma região de transição que você vai precisar ter bem minucioso e cuidadoso da transição, acaba que você, assim, cada asa vai ter a sua particularidade. Então, não dá tal perfil que vai sempre funcionar. Pode ser que ele fique bem numa determinada condição de CL que você está operando, né? E em outra condição pode ser que ele fique bem ruim. Então, assim, o macro você consegue ver do efeito potencial, né? Que é você definir a sua forma em planta. Aí o detalhe é o que vai te dar da transição, né? O projeto é o que vai te dar como que é essa perfilagem. Eu acho que a melhor resposta seria essa. Bacana. Acho que é isso aí, é bem dedicado mesmo e como você disse, eu acho que o formato do inglete vai mandar mais do que a própria perfilagem, o formato da forma em planta, né? Perfilagem é o acabamento final, digamos assim, né? No aerodesign é relativamente comum ter endplates em HTs. Qual trade-off descarta a validade dessa opção na aviação comercial, por exemplo? Endplate em HT. A questão do endplate em HT, quando você coloca endplates em HT, você tem algumas vantagens, sim. Você aumenta a DCL de alfa, que é a inclinação, a taxa com que a sua empenagem gera sustentação. E isso vai te aumentar a estabilidade ou vai fazer que para uma mesma estabilidade você possa ter uma empenagem horizontal menor, né? A grande questão é que estruturalmente a solução para aeronaves grandes ela é meio ruim, né? Você passa a ter cargas na ponta e aquela empenagem horizontal se movimenta com cargas na ponta, né? Ela vai receber toda a carga da empenagem vertical, né? Que vai estar na ponta da horizontal. Então eu imagino que estruturalmente não é muito bom. Aerodinamicamente falando, em termos de eficiência da empenagem horizontal, você vai aumentar assim, mas você também vai ter mais interferência entre superfícies, né? Isso também vai te aumentar um pouco mais o arrasto ali entre a parte horizontal e a parte vertical, e inclusive essa parte de interferência ela é difícil de ser projetada, né? Quando você pensar em derrapagem, você pode ter descolamento, e aí você tem um descolamento na empenagem vertical te afetando a empenagem horizontal, então assim é uma solução que pode trazer outros problemas, mas para o aerodesign eu até entendo, ela é mais simples de ser aplicada e ela aumenta sim a eficiência da empenagem horizontal, mas para aeronaves convencionais eu consigo ver que pode trazer outros problemas que poucas aeronaves utilizaram essa solução até hoje, né? Então agradeço a todo mundo aí, é um tema bem interessante e a gente espera interagir mais no futuro aí. Eu acho que é isso aí, Sorbilho, esse assunto é muito amplo, assim, dá para ficar falando horas. Mas é isso, eu agradeço a presença e a oportunidade. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença aí. Muita gente participou, foi bem legal. Obrigado. Boa noite. Até mais. Boa noite, hein?